Vamos finalizar agora a prova de Química resolvendo as duas últimas questões, questão 59 e 60, da prova da terceira etapa CIS-UEA 2020, que diz assim: ressonância ou efeito mesomérico é observado na molécula orgânica representada em qual dessas estruturas indicadas? Vamos observar o seguinte, que o efeito mesomérico ele constitui-se numa atração ou repulsão dos pares de elétrons de ligações π. Então você observa que na letra E você tem um composto que não possui ligações π. Nesse caso, ele não possui efeito mesomérico. Na letra D, você não possui um centro de atração orbital. No caso do eteno, que é uma molécula apolar, você não possui excesso de elétrons na estrutura, então não vai ocorrer também o efeito mesomérico. Na letra C, você tem aí um centro orbital do oxigênio, que vai agir como um centro puxador de elétrons, mas não vai ter uma outra estrutura para também realizar dentro dessa molécula um efeito ressonante. Na molécula da propanona, na letra A, você tem o mesmo caso, o centro orbital aí do oxigênio, por atração eletronegativa, não vai permitir o efeito ressonante por conta de que o carbono possui uma eletronegatividade também menor do que a do oxigênio. Você vai observar o efeito de ressonância nesse ácido carboxílico da letra B, no caso aí o etanoico. O par de elétron no oxigênio que está ligado ao hidrogênio, ele irá se deslocalizar formando uma ligação π com o carbono. E a ligação π do carbono com o outro oxigênio da carboxila irá ser deslocalizado para formar um par de elétrons no orbital desse outro oxigênio. O efeito reverso pode ocorrer, trazendo de volta esse par de elétrons do oxigênio superior para formar a ligação π com o carbono. Consequentemente, a outra ligação do carbono com o oxigênio que está ligado ao hidrogênio vai se transformar novamente no par de elétrons para o oxigênio em questão. Colocando agora para você de uma forma mais visual, na tela ao lado, você vai ter aquilo que eu acabei de descrever acontecendo de uma forma ressonante. Observe aí na figura que o oxigênio superior da carboxila ele alterna entre uma nuvem negativa para uma ligação π com o carbono. E o oxigênio que está ligado ao hidrogênio também alterna numa nuvem positiva com a ligação π com o carbono. Esse aí é o chamado efeito ressonante, ou efeito mesomérico, muito comum nos ácidos carboxílicos, porque eles possuem a hibridização sp2 que permite que a ligação π faça esse efeito na sua estrutura. Agora, resolvendo a questão 60, você tem assim: no organismo humano, o metabolismo das proteínas resulta na formação de ureia, NH2,2-COO. Essa molécula tem que geometria? Linear, angular, tetraédrica, trigonal plana ou trigonal piramidal. Vamos então colocar planificação da molécula da ureia na tela aí para vocês. Observe que esse grupamento amina, tanto da esquerda quanto da direita, estão ligados ao carbono, que está ligado com uma dupla ligação com o oxigênio. E a conformação principal dessa molécula irá dar uma geometria chamada de trigonal plana, porque as nuvens eletrônicas estão dispostas no formato de um triângulo equilátero. Colocando então aí na tela para vocês como ficaria essa visualização em 3D da molécula da ureia, você observa mais claramente essa geometria trigonal plana. Dessa forma, então, a resposta correta é a letra D.